Olá você, eu não pretendia gravar um vídeo hoje, mas para não passar o fim de semana totalmente ausente, eu resolvi trazer uma abordagem sobre algo que aconteceu nessa semana, mais exatamente na quinta-feira. Chamou-me bastante a atenção. Ontem eu estava assistindo algumas coisas a respeito, alguns vídeos e entrevistas e tal, as tais entrevistas, né, que são feitas pela comunicação social portuguesa, onde quando o convidado a ser entrevistado, nomeadamente, é um integrante do Partido Chega, a gente já sabe como é que funcionam as entrevistas e coisa e tal. Bom, foi a respeito da operação da PSP no Martim Muniz, que despertou a atenção de toda a gente digamos que pela vultuosidade, ou pela vultuosa operação que foi. As imagens, foram tiradas em alguns ângulos, para realmente impactar a opinião pública. Eu vou ler aqui das coisas que eu encontrei a respeito. Eu vou ler aqui um texto curto, porque o vídeo hoje não vai ser mesmo longo. De antemão, para você que não me conhece, permita-me apresentar. Eu sou o Lael Santos. Eu transmito sempre aqui nesse canal notícias pertinentes a Portugal, notícias dentro do aspecto social, do aspecto político, notícias que dizem respeito ao cotidiano lusitano e que implicam na qualidade de vida dos portugueses. Esse é o objetivo deste canal, que nesse momento tem essa temática em foco, tem essa temática em destaque, e o objetivo é justamente procurar encontrarmos meios, mecanismos e caminhos para que a nossa vida fique melhor, a considerar o momento difícil que Portugal atravessa economicamente, politicamente, socialmente, mas já a gente percebe claramente uma luz no fim do túnel, sim, e uma luz muito forte. As coisas já começam a acontecer. Isso traz uma esperança que faz muito bem. Afinal de contas, nós vivemos sim de esperança. Quem não tem esperança nenhuma não sonha. A vida deixa de existir e perder qualidade. Nós vivemos sim de sonhos, de esperanças, de desejos, de aspirações, de anseios, e nós queremos sim, que coisas aconteçam nessa nação, que coisas ocorram em Portugal, que possam impactar diretamente na qualidade de vida de cada lusitano, de cada imigrante legal que escolheu residir nesse país. E é assim que a coisa funciona, é assim que a coisa anda. Bom, vamos à matéria que eu disse que ia ler aqui. Ela saiu no D Notícias e diz o seguinte: PSP diz que a operação no Martim Muniz decorre de diversas denúncias. Na verdade, essa localidade aqui é conhecida de todos pelos distúrbios, principalmente, nomeadamente pelos distúrbios, Infelizmente, já não é de hoje, mas ultimamente intensificou. E a PSP, olha só, anunciou hoje que a operação especial de prevenção criminal realizada no Martim Muniz, em Lisboa, estava a ser preparada desde setembro e decorre de diversas denúncias de crimes com utilização de arma branca. O contexto desta operação decorre da existência de diversas denúncias e participações de ocorrências policiais com a utilização de armas brancas, disse o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, numa conferência de imprensa para esclarecer a operação policial realizada na quinta-feira no Martim Muniz e que resultou em 2 detidos. Nós vamos falar também sobre essa questão das detenções. Luiz Elias, que é o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, precisou que a PSP tem registro de 53 crimes naquela zona de Lisboa entre 2023 e este ano, dando conta de um homicídio a 31 de maio com recurso à arma branca. Essas ocorrências são maioritariamente crimes violentos e graves, disse, frisando que o regime jurídico das armas e munições prevê a realização de operações especiais de prevenção criminal e de revistas a pessoas e buscas. O comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, Luiz Elias, que eu vejo que só o nome dele, mas é importante frisar que é o comandante Luiz Elias, esclareceu que as revistas foram efetuadas a cidadãos que estavam no local no sentido de garantir a segurança e a integridade física dos polícias e dos cidadãos que se encontravam no local. E olha que essa rua tem
uma concentração demográfica espetacular, né? Mesmo porque, a título de documentos e papéis, essa rua é conhecida como uma rua que tem 400 metros, entretanto, há registrados ali 10 mil residentes. Isso por si só já mostra que algo corre muito mal, muito mal mesmo. E outra coisa, quem vai a Martim Muniz percebe muito bem que português ali quase não há. Eu penso que talvez 99% das pessoas que ali andam, circulam, e é muita gente mesmo, são todas pessoas, na maior parte, de nacionalidade ali daquela zona do Paquistão, Bangladesh, Índia, etc. A própria fisionomia acusa, condena essa afirmação que aqui faço, né? Por sua vez, o comandante da Divisão de Investigação Criminal, Rui Costa, explicou que a PSP tinha conhecimento de que a maioria das ocorrências criminais acontece à quinta-feira, entre 14 e às 18 horas. Nesse sentido, precisou, a PSP preparou esta operação entre setembro e outubro com vista a efetivá-la no final do ano, destacando que foi devidamente coordenada com o Ministério Público. Bom, eu tinha falado ali a respeito do resultado, que foram detidas 2 pessoas, e por acaso, eles identificaram aqui a nacionalidade das pessoas. No outro canal, que é a CNN Portugal, diz assim, ó, PSP que recebeu os parabéns de muitos dos que encostou à parede, eles tentam o tempo todo descredibilizar a ação policial, desqualificar a ação policial e colocar a ação policial como sendo algo ilegal, algo imoral, algo que não deve ser feito, né? Inclusive, teve um jornal brasileiro que divulgou, né, que a PSP encostou não sei quantas pessoas, imigrantes à parede, né? De forma pejorativa, né? Mas, enfim, a mídia brasileira, a comunicação social do Brasil, trabalha em comum acordo com a comunicação social portuguesa. Eles andam de mãos dadas, eles falam a mesma língua, e eles não são a favor da polícia, eles não são a favor das forças de segurança pública, eles não são a favor dos portugueses, eles são a favor da imigração ilegal, isso seja muito bem colocado, né? E revela que preparou durante meses a operação no Martim Muniz, onde deteve 2 portugueses. Oh, como assim? Dessa vez aqui a CNN divulgou a nacionalidade dos 2 detidos. Foram 2 portugueses, porque se fossem 2 paquistaneses, 2 marroquinos, 2 indianos, não apareceria aqui. Mas 2 portugueses têm que aparecer, porque afinal de contas, eles defendem a imigração descontrolada, desregulada. Eles defendem o fim da legalidade migratória no país e o portas abertas, o portas escancaradas. A comunicação social defende, sim, e está aqui uma prova muito contundente. Aqui eles quebraram o protocolo. Eles não poderiam, né? Eles não deveriam. Afinal de contas, não há uma diretriz europeia que não seja colocada, ou que não seja colocado no boletim de ocorrência, na matéria jornalística, a nacionalidade das pessoas, né? Aqui eles quebraram o protocolo. Aqui eles a CNN colocou. Olha, gente, a polícia fez lá um tremendo estardalhaço, fez lá, como disseram, fez lá um circo, isso de forma totalmente desrespeitosa à polícia, fizeram lá um circo, um teatro, e prenderam 2 portugueses. Aqui quebraram totalmente o protocolo, o acordo feito, né, para que não se dê notícia de quem é, de onde é que partiu essa pessoa, de onde veio, qual é a procedência, de onde essa pessoa é oriunda. Isso não pode ser divulgado, mas aqui pode e deve para eles, para cumprir, né, para consolidar a patifaria, que é isso aí. Bom, eu devo dizer para vocês que não foi só isso não. Teve aqui, ó, a operação da PSP no Martim Muniz resultou em 2 detenções. Numa entrevista que eu vi com o diretor da PSP, ele deixou bem claro que não importa se foi 1 ou 2 pessoas, eles se retiraram daquelas 2 pessoas, o que ali encontraram que foram armas brancas, e que, segundo ele, isso pode representar uma vida que poderia ter ido ao fim
porque essa gente não anda com arma branca na cintura por acaso. Quem é que sai à rua com faca na cintura? Simplesmente como se fosse um acessório, como um pente, como uma caneta. Faca? Faca é um acessório comum para se transportar pela rua? Não, não é, né? Foram também apreendidos 3.435 euros em numerário, um passaporte e diversos documentos por suspeita, auxílio à imigração ilegal, 581,37 gramas de haxixe, uma faca com mais de 10 centímetros de lâmina e um telemóvel que constava como furtado. Então você vê que ali, estava ali no meio daquela gente, pessoas a aportar drogas, a aportar dinheiro, naturalmente, que devia estar tudo junto ali, né? Com documentos que talvez não coincidissem com aquilo que deveria ser, porque, como já falei, uma rua com 400 metros, onde há registro de que há ali 10 mil residentes, está tudo errado. Tá? Aliás, uma coisa que eu chamo a atenção aqui. Se o governo tem nota de que há uma rua em um bairro de Portugal, uma rua com apenas 400 metros, e que nesta rua encontram-se registrados 10 mil pessoas como residentes, esse local, esse logradouro, esse endereço, o número dessa casa ou dessas casas, onde constam lá tantas pessoas a viver, lógico que isso aí é só no papel, isso não é na prática, porque é impossível que uma rua com 400, a menos que nessa rua com 400 metros nós tenhamos ali arranha-céus, prédios, né? Com 20, 30, 50 andares, aí tudo bem. Aí vai caber lá essas 10 mil pessoas. Mas quem conhece a Martim Muniz sabe que não há arranha-céus ali para comportar 10 mil pessoas, não é? Agora, é muita cara de pau dessa mídia portuguesa. Ontem eu assisti as tais entrevistas, né? Uma dessas entrevistas realizada pela SIC, onde estava lá o deputado Bruno Nunes e uma pessoa, né, do bloco de esquerda, e, que coisa pavorosa, que coisa nojenta. A entrevistadora, que deveria ser simplesmente a mediadora, ela declaradamente posicionada totalmente ao lado do bloco de esquerda e contra o deputado do partido Chega. É que eu digo sempre que eles não fazem entrevistas, são inquisições. É como se acuasse a pessoa a responder um inquérito, alguma coisa dessa ordem. Eles são totalmente, eles têm lado. Eles não são imparciais, eles são parcialíssimos ao lado da imigração ilegal, ao lado do Portas Abertas, do Sejam Todos Bem-vindos, contra, nomeadamente, André Ventura, que é o alvo principal deles, mas o deputado Bruno Nunes, muito bem preparado, diga-se de passagem, um senhor deputado, ele não deixou espaço para que a senhora Joana Mortágua pudesse ter êxito nas suas falas, né? Não deixou espaço. Ele, municiado de informações precisas, ele sim fez com que as duas comessem o que não queriam comer. Essa é a grande verdade. Mas, enfim, quando a verdade é exposta de forma nua e crua, podem fazer malabarismos, contorcionismos, porque não vão conseguir fazer prevalecer a mentira sobre a verdade jamais. E tá aí uma imagem para você conferir, né, sobre essa operação policial da PSP, classificada por toda a mídia, por toda a imprensa, por toda a comunicação social, como algo assombroso, que não poderia ocorrer, né? Eu vou começar aqui a colocar para você algumas falas de alguns elementos, para que você perceba o grau, eu vou usar uma palavra que não tenho como usar, o grau de patifaria dessa gente, né? Vamos começar com a fala desse elemento aqui, e eu quero que você depois perceba um vacilo que ele deu, um deslize que ele deu, gravíssimo. E eu penso que muita gente não observou isso, mas eu observei. E eu vou trazer aqui à tona a falha, o falhanço desse camarada aqui. Sinto triste, envergonhado, enquanto político, e revoltado com o governo do nosso país, mas também com a Direção Nacional da nossa Polícia de Segurança Pública. Se uma cultura repressiva e intimidatória se instala em Portugal, hoje são os imigrantes, amanhã são os portugueses todos.
Ele diz que se sente triste, que ele se sente envergonhado e que ele se sente revoltado por conta dessa ação policial ocorrida no Martim Muniz e que hoje são os imigrantes e que amanhã podem ser os portugueses. Esse aqui é mais um que posiciona-se totalmente contra as forças de segurança de Portugal. Esse aqui é mais um que é contra a PSP, é contra a GNR, é contra a Polícia Judiciária. Esse aqui é mais um, mas tem mais fala dele aqui. A fala que eu quero trazer à tona vem aqui à frente. O enredo mentiroso e falso do não é não do seu Primeiro-Ministro tem levado a que cada vez mais elementos da agenda da extrema-direita estejam na agenda do Governo em Portugal. E digo, sem qualquer hesitação, que nós temos neste momento em Portugal o governo mais extremista que nós tivemos nas últimas décadas da nossa democracia. Eu não sei se você percebeu o finalzinho da fala dele, em que ele disse que nós temos hoje o governo mais extremista das últimas décadas em Portugal. Você está acordado aí, está atento à fala desse homem? Ele diz que nós temos hoje o governo mais extremista das últimas décadas em Portugal. Eu faço questão de trazer aqui, na cronologia, os governos que passaram por Portugal nas últimas décadas para saber a tamanha besteira que esse homem acabou de falar. Eu vou trazer para você aqui uma síntese, lógico, eu não tenho isso na cabeça, eu tenho que ler para não cometer erro. Bom, a partir do 25 de abril de 74, nós tivemos governos provisórios. Quem conhece a história portuguesa sabe muito bem disso. Tivemos governos provisórios com representações não partidárias, né? Incluíam civis e militares. Depois, sim, passamos a ter o que é classificado como governos independentes. Mas a partir de 1980, nós começamos, sim, a ter coligações, né? Que incluíam a AD, Aliança Democrática, o PSD, o Centro Democrático Social, o Partido Popular Monárquico, e a coisa começou a andar já com partidos formalizados, nomeadamente coligações, mas eu vou trazer para você, em destaque, como o senhor Pedro Nuno Santos destacou das últimas décadas. Eu vou trazer aqui de 1983 para cá, quando a coligação Bloco Central, PS e PSD governaram o país através do primeiro-ministro, então, Mário Soares. Na sequência, nós tivemos, de 85 a 87, o PSD. Depois nós tivemos, de 87 a 91, o PSD novamente. Depois nós tivemos, de 91 a 95, o PSD novamente. Depois tivemos, de 95 a 99, o PS. Depois nós tivemos, vai prestando atenção, preste bastante a atenção com relação a essa situação aqui. A partir de 2002, vamos lá, de 2002 a 2005 foi o PSD. Depois de 2005 a 2011 foi o PS. Depois de 2011 a 2015 foi o PSD. Tá engraçado isso, né? Você sabe disso, né? De 2011 a 2015... foi a coligação PSD de novo, né? CDS e PP. 2015 a 2019 foi o PS. 2019 a 2022 foi novamente o PS. Esse ano voltou o PSD. Então, senhor Pedro Nuno Santos, se o senhor diz que nós temos hoje o governo mais extremista das últimas décadas, nas últimas décadas quem governou o país foi o PS e o PSD. Então o senhor está a dizer que o senhor faz parte do contexto, do bojo desse extremismo que governou o país nas últimas décadas, correto? Sendo que antes do PSD foi o PS por 2 mandatos consecutivos, na figura do atual presidente do Conselho Europeu, o senhor Antônio Costa, né? Como é que é isso aí? Então, o extremismo, falando mal do extremismo, como é que é isso aí? Porque o senhor colocou-se dentro do contexto do extremismo. O senhor colocou-se diretamente dentro do contexto do extremismo. O senhor disse que nas últimas décadas, né, os partidos que governaram Portugal foram extremistas, foi isso que o senhor disse, em outras palavras, e que esse é o partido mais extremista das últimas décadas.
E nas últimas décadas ficou essa coisa, PS, PSD, PS, PSD. Finalmente, o que estamos agora, o PS2, né? Vocês até entram em certos embates aí de vez em quando, mas isso sim, para mim, é que é um grande circo. Isso sim, para mim, não passa de um grande teatro. Porque no fundo, lá nos bastidores, vocês entendem-se muito bem. Essa é a mais pura verdade. Eu quero dizer para você que a gente não tem aqui nesse canal mecanismos para atrair as pessoas com falsas narrativas, com situações que possam simplesmente fazer com que você aqui chegue por conta de uma manchete, por conta de uma frase colocada desonestamente na capa do meu canal aqui no YouTube. Eu não faço isso, não faço. Eu estou até bastante chateado com a coisa que eu andei a ver aí. Nós tivemos aí um episódio que despertou a atenção de muita gente, muito mais por conta do sensacionalismo do que da realidade. Essa é a grande verdade. Então, aconteceu um episódio lá no palco lá do conflito, lá na Ucrânia, aconteceu um episódio lá em que a Rússia fez um ataque a Kiev, como tem feito vários ataques para todo lado. Enfim, eu andei a ver aí, né, em capas do YouTube, né, nomeadamente manchetes, a dizer que Rússia bombardeia embaixada de Portugal. Rússia ataca a embaixada de Portugal. Olha, isso aí, desculpem-me, mas eu tenho que dizer isso. Eu não utilizo um desses subterfúgios. O meu canal é pequeno perto de certos canais aí, mas olha, se eu tiver que usar esse tipo de coisa para fazer esse canal crescer, eu não vou fazer. No jornalismo, isso tem uma adjetivação, e eu vou trazê-la já já. O que aconteceu ali em Kiev não foi um ataque da Rússia a Portugal. A Rússia não atacou Portugal coisa nenhuma. Não existe nenhum conflito entre Rússia e Portugal. Não existe nenhum embate, nenhum problema nesse momento que envolva diretamente Portugal e Rússia, para que Rússia possa atacar Portugal. Isso é totalmente descabido, isso é totalmente desproporcional à realidade e à verdade. Isso não diz respeito à realidade. O que aconteceu ali foi um ataque num bairro onde havia outras embaixadas, todas foram atingidas colateralmente, por efeito colateral. As bombas são fortes. Estilhaços atingem vidraças. Agora, não houve nenhum ataque. Portugal não foi alvo de absolutamente nada. A Rússia não atacou a embaixada portuguesa. O nome disso é jornalismo irresponsável. Irresponsável. Eu nem assisti nada. Para mim, eu vou ali pela capa. Porque se alguém coloca uma capa maldosa, para atrair cliques, para atrair visualizações, views, isso para mim é desonesto. Eu tenho interesse que meu canal cresça, lógico. Quanto mais o meu canal crescer, mais pessoas eu atinjo, certo? Quem está nessa situação aqui, como eu estou como youtuber, tem interesse em ver o canal crescer a cada dia. Agora, utilizar subterfúgios para atrair a atenção das pessoas, né? Colocar ali: Rússia bombardeia a embaixada de Portugal. Rússia ataca a embaixada portuguesa. Olha, pessoal, isso não aconteceu. Isso é uma baita de uma mentira deslavada. E eu já disse, vou repetir. O nome disso é jornalismo irresponsável. Agora, se quem colocou isso aí não é jornalista, tenho perdão. Tenho perdão. Agora, quem fez jornalismo sabe que isso não pode ser praticado. Se você colocasse embaixada portuguesa é atingida colateralmente ou por efeito de uma bomba que caiu num bairro de Kiev. Tudo bem. Embaixada portuguesa sofreu consequências de um ataque da Rússia a Kiev. Tudo bem. Agora, você colocar, meu irmão, você colocar diretamente no banner, você colocar na capa, na thumbnail, você colocar que a Rússia bombardeou Portugal, isso é desonesto, cara. Para com isso. Isso cria até problemas diplomáticos. É lógico que Putin não vai perder tempo com canais que estão a colocar mentiras na capa. Mentiras. Desculpa aí, mas a verdade tem que ser dita, né? Eu não estou aqui contra ninguém pessoalmente, mas eu faço aqui meu manifesto, porque eu vi isso. Quando eu entrei no YouTube, eu sou inscrito em alguns canais, e esses canais, alguns canais colocaram isso. Aí quando eu vou lá, cara, o que houve aqui? Aí você vai lá e clica, não é nada daquilo. O que é isso, cara? O nome disso aí é desonestidade. Tecnicamente, jornalismo irresponsável. Então, agora, tudo bem, se você não está aqui por uma atitude jornalística, se o propósito é outro, fique à vontade, pode colocar o que quiser, não tem problema. Agora,
engana as pessoas e faz com que elas entrem por uma porta que não era para entrar, porque o que está lá dentro não condiz com o que está escrito na capa. A Rússia não atacou Portugal. Não houve nada disso. Bom, pessoal, eu comecei com uma coisa, terminei com outra, mas enfim, está tudo aí dentro do contexto do que eu chamo de narrativas, do que eu chamo de parcialidade, né? Eu comecei lá atrás com a questão da comunicação social portuguesa, que, como sempre, joga sujo, tem lado, e o lado deles não é a polícia, o lado deles não é a segurança pública, o lado deles é a imigração ilegal, o lado deles é o pessoal que pratica coisas que não deve. Esse é o lado deles, né? Eles estão sempre a dar visibilidade, a vitimização daqueles que se dizem vulneráveis e coisa e tal, mas o cidadão português, o cidadão de bem, o cidadão que pertence à família portuguesa, o cidadão nacional, que dá o seu contributo, porque aqui nasceu, aqui viveu, aqui paga impostos, esses aí para eles não dizem nada. Os homens da polícia que saem todos os dias sem saber se voltam para casa porque colocam suas vidas em risco, esse pessoal da polícia, para eles, não presta, não servem, e eles os classificam. Interessante, eles invertem a coisa, né? Invertem a coisa. Para a comunicação social de Portugal e para toda a extrema esquerda, a polícia é bandida e o bandido é cidadão de bem. Inversão total de valores. Inversão total. Eu disse que o vídeo seria curto, mas infelizmente já está grande. Eu peço a você desculpas porque eu começo a falar e às vezes não consigo parar. Porque aquilo que parece pequeno, aquilo que parece muito pouco, transforma-se no muito. E esse muito é a verdadeira revolta, é a verdadeira indignação. Não a revolta, não a tristeza, não a indignação do seu Pedro Nuno Santos contra a polícia, contra a PSP, porque está a cumprir o seu papel. Seja ela como for, eles estão a fazer o que é para ser feito. Não essa indignação. Agora, a minha indignação é a indignação de ver o tanto de pessoas que defendem toda essa bandalheira e só o partido chega nas trincheiras a defender Portugal realmente e de verdade. Nós não só achamos que estas operações são importantes, que mostrem força e presença da autoridade e que até se devem repetir mais e em outros locais do país, para mostrar que não há nenhum em que a polícia não entra. Eu peço a você, por gentileza, que se gostou do vídeo, que dê um like, que você partilhe com os amigos, partilhe em grupos, onde puder. E, se considerar viável, subscreva-se no meu canal. Sim, eu estou sempre aqui a trazer coisas dessa ordem, coisas pertinentes ao interesse público, ao bem-estar de Portugal e dos portugueses. Eu sou Lael Santos, um grande abraço para você e até a próxima.